Shabbat Shalom, uma saudação especial desde Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou na minha terra natal. Eu nasci no estado do Mato Grosso do Sul e hoje vim gravar Parashá Vayera, e apareceu o Senhor Abrão na cidade de Campo Grande. Estou hospedado num bonito hotel aqui atrás de mim. Tem uma piscina bonita aqui, mas não vou poder desfrutar. Tenho muito trabalho a fazer, não dá tempo dessas bênçãos, regalias. Mas eu vim nessa cidade a convite de um grande amigo, pastor Márcio Tanino, para fazer um seminário para ensinar os princípios bíblicos sobre conquista de cidade, sobre a justiça de Deus, o reino de Deus vindo para a terra. E bom que caiu nessa Parashá, pois ela vai tratar sobre intercessão para livrar a cidade. Na vida de Abraão, ele passa por essa situação de compadecer-se de pessoas que precisam conhecer a Deus. Abraão era um homem que peregrinou da sua terra e ele peregrinou para discipular, para mudar a face da humanidade. Isso eu diria até da humanidade toda, porque bendito nele todas as famílias da terra. Então ele saiu para discipular, porque ele cria num Deus único, ele cria que era possível ter uma vida transformada, ele cria também que as pessoas deveriam conhecer esse Deus único. E ele saiu anunciando e saiu sendo provado. Nessa Parashá nós vamos ver que ele foi provado 10 vezes e foi aprovado. Por isso alcançou uma dimensão espiritual alta. Ele foi pertencer, ele abriu uma dimensão de Hesed na árvore da vida, como os cabalistas assim entendem que o mundo é desde o mundo em Sof, da luz em Sof até ela chegar nesse mundo de matéria, ela passa por 10 dimensões, e Abraão ganhou o direito de Deus de pertencer ou de subir até a 10ª dimensão, que é onde está a Hesed de Elohim, a graça de Deus. Então nós estamos aqui gravando essa Parashá para subir, levar todos a subirem, a passar pelas provas, a vencer, e assim nós alcançarmos diante do Eterno uma posição de autoridade sobre cidades. Nós temos um ensino de Yeshua que diz que quando você foi lhe dado 5 talentos e você foi fiel, granjeou outros 5, produziu, obedeceu, vivenciou realmente os ensinos que Deus tem para nós, viveu a ética, viveu a moral, viveu tudo que Deus tinha. Então o que acontece? Ele te dá autoridade sobre cidades. Nós vamos entender isso um pouco mais ao longo desse estudo sobre as dimensões, sobre subir. Então, Abraão passa por 10 testes. O 10º teste é o mais difícil sempre, onde envolve a questão de vida, a questão de sobrevivermos ou desaparecermos. Quem perder a sua vida viverá, quem perder a sua vida achará, mas aquele que não der, não vai encontrar o segredo da vida eterna, não vai encontrar as dimensões do reino de Deus. Então, estamos aqui nessa vida para sermos testados, mas também para sermos aprovados e conhecermos mais sobre o que Deus tem para nós. Muito bem, eu não vou poder ficar nesse ambiente o tempo todo, vou mudar, mas estou gostando, estou na minha terra natal. Não dessa cidade, mas nesse estado. Em contrapartida,
Israel também passou por 10 testes no deserto, porque Abraão, eu digo que ele prefigura tudo, ele é o pai que gera para que seja imitado. Então ele é o homem dos atos proféticos, ele é o homem da precursor. Como um apóstolo enviado, ele vai abrindo o caminho para que outros passem depois. Mas também Abraão foi então testado 10 vezes, aprovado 10 vezes, mas Israel fala, Deus diz assim, Israel já me tentou 10 vezes. Ele desobedeceu 10 vezes, ele teve 10 momentos de incredulidade. Abraão teve 10 momentos de fé. E a nação aborreceu, ela irritava o Senhor por 10 vezes no deserto. Esse número é bem interessante, né? Ele aparece na vida de Abraão, ou seja, 10 é a prova máxima de aprovação, de libertação, de governo, de plenitude. Se uma pessoa passa por 10 provas e vence todas elas, ela alcança dimensões de fé muito alta e de status diante de Deus e méritos. E a reprovação 10 vezes, ela também causa uma tristeza muito grande, por isso que eles vão peregrinar na terra mais tempo do que necessita, no deserto, mais tempo peregrinando do que foi realmente planejado. E Abraão passou por 10 provas. Depois vai ser interessante a gente estudar também, porque ele intercede até 10 justos. Daí em diante fica estabelecido para o povo de Israel e para a humanidade também um número limite de justos para que se livre uma cidade. E se nela tiver 10 justos, 10 pessoas que venceram, 10 pessoas que praticam a moral, a ética, a justiça do reino de Deus, que praticam Torá, que praticam os ensinos do Senhor. Tendo 10 justos, a cidade também não é destruída. Depois nós temos os 10 mandamentos que vão aparecer. Muito interessante esta questão dos 10, que é muito clara nesta paraxá. É a partir desse princípio que é estabelecido o minyan. Minyan é um mínimo de 10 pessoas para estabelecer uma sinagoga numa cidade. Então, sem a presença de 10 circuncidados, de 10 pessoas, 10 homens justos, que já tenham cumprido a Brit Milá, que é o pacto da circuncisão, que sejam obedientes à Torá, sem 10 não pode estabelecer uma sinagoga. Então é o mínimo necessário. Daí vem dessa oração de Abraão, desse mínimo de justos para uma cidade ser livre. Abraão tinha circuncidado, segundo o verso da paraxá anterior, que termina dizendo que ele circuncidou a casa dele, circuncidou a si, seu filho, e todos os estrangeiros que estavam com ele. Foi circuncidado. Nós estamos em final, último versículo de Gênesis 17, e no 18:1 diz: e apareceu o Eterno junto a Eloné. E o Senhor aparece a Abraão no meio das dores da circuncisão. Dizem a tradição oral que estava no 3º dia, quando os anjos chegam. E é um período em que está se recuperando das dores. Isso então traz a lição de visitação aos enfermos, visitar. Dizem que, diz a sabedoria, que nós precisamos visitar com a alma para confortar, nós precisamos visitar com palavras de ânimo para animar, e precisamos visitar com provisão quando a necessidade se faz. E esta Jesus chama de a verdadeira religião, né? Tiago, se não me engano, vai falar isso lá na frente. A verdadeira religião é cuidar de pessoas, cuidar de órfãos e de viúva. O próprio Yeshua vai dizer: tive fome e não deste de comer. Então, a manifestação do reino de Deus, ela é prática com relação às necessidades das pessoas. E o cuidado de quem está doente, o cuidado de quem está mais necessitado,
é uma expressão humilde, de humildade, de amor genuíno, que expressa realmente um valor do reino de Deus. Esses 3 anjos aqui, até então em forma humana, eles aparecem a Abraão para visitá-lo no período da sua dor. E ele sente-se honrado por esta visita e ele então pratica a hospitalidade, que é talvez um dos temas muito importantes também desta paraxá. Se não fosse, por que trazer tantos detalhes de como Abraão recebeu esses anjos? Ele diz que ele foi ao encontro e ofereceu então, assim: meu Senhor, se tenho achado graça diante de teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, e que seja trazido, por favor, um pouco d'água, lavai os vossos pés, recostai-vos embaixo da árvore, tomai um pedaço de pão, sustentai o vosso coração, depois ireis adiante, já que passaste, para honrar o vosso servo, Abraão aqui no caso, né? Os anjos disseram: assim farás, conforme falaste. Apressou-se Abraão, atendo onde estava Sara, e disse: apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa, faz tortas. E foi Abraão às vacas e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo, e tomou manteiga, leite, e o bezerro que preparou, e pôs diante deles, e ele ficou de pé perto deles, debaixo da árvore, e comeram. Olha quantos detalhes, né? E a gente pensar, esses anjos vieram com a missão da destruição de Sodoma, vieram com a missão de anunciar o nascimento de Yitzhak, o filho que Abraão esperava há tanto tempo, que já não tinha mais esperança, né? Esperou contra a esperança. Uma missão tão nobre, tão grande desses anjos, e a Torá gasta um tempo enorme para falar do menu, para falar da cerimônia. É sinal que isso é importante e que você vai ver lá na frente Ló tentando fazer uma cerimônia também, e os habitantes de Sodoma, assim se fala em hebraico, Sodoma, não querem esse tipo de coisa. Então aqui a gente tem uma lição da verdadeira importância da vida com relação a esses valores. Esses valores fazem a diferença, mostram. Por isso que nas listas, lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre este assunto, uma das exigências dos presbíteros, dos homens de Deus, é que eles sejam hospitaleiros, que façam da sua casa um hotel de primeira classe para quem chegar, para poder passar bem, fortalecer o coração e seguir para a missão. Essa é uma grande diferença entre os habitantes de Sodoma e a ética do reino de Deus. Valorizar o tratamento. Um homem respeitoso, Abraão, ele fica de pé como se fosse um servo dos 3 anjos que sentaram-se para apreciar essa boa refeição. Claro que Abraão reconhece que algo está ali grande nesses homens. Hashem, o Deus eterno, provavelmente ministrou ao coração dele. Muito bom. Receber bem pessoas, isso é uma das características que mostra o coração humilde, um coração sincero, um coração de um bom servo de Deus. Eu vou descer agora para tomar um café, vou filmando para você ver o café da manhã e também para ver como eu fui bem recebido. O pastor Márcio Tanino se preocupou em colocar num hotel que tivesse uma boa refeição para que eu fosse tratado como um anjo. Amém? Vamos dar uma filmadinha e vamos ver essa delícia de ser bem recebido com queijo, com pães, com tudo que tiver direito. Vamos lá? Tomar um café na cidade de Campo Grande. Bom dia, bom dia. Tudo bem?
minha máscara aqui. Um lugar muito bonito. Colocar a luva. Vamos lá. Quer escolher para mim? Ou eu escolho? E sabe um bolo desse. Uau! Vamos lá. Abraão comeu queijo, ele ofereceu queijo. Vamos ver qual desses. Eu gosto desse aqui, ó. Mas eu gosto de todos. Vamos ver. Vamos pegar um pedacinho desse frescal aqui também. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos um peito de peru. Você sabe que eles não misturam leite e queijo. Hoje eu vou seguir a paraxá direitinho, vou seguir o costume. Mas Abraão ofereceu o queijo e depois ofereceu o carneiro. Abraão comeu, ofereceu para os anjos o carneiro e o queijo. Não tem nem espaço para colocar, tá vendo? Deixa eu pôr aqui. Cuidado. Cuidado com o pão de queijo. Muito bem. Vamos ver. Que vontade de comer banana e laranja também. Daqui a pouco, né? Deixa eu desocupar ali o cantinho, vou pegar um suco. Deixa eu ver. Por exemplo, eu compro 900 reais só. Meu curso que eu comprei de suco estava 16 por saco. Onde eu pedi. 100 reais. E já veio aqui. Vamos comer isso aqui. Bom dia. O apartamento do senhor? Eu vou verificar e já te falo, tá bom? Muito bem, a refeição estava muito boa. Assim também os anjos comeram, se fartaram e saíram da casa de Abraão
E um deles diz, o Senhor fala assim, e Deus, a palavra aqui é que Deus está falando por estes homens, por esses anjos, melhor dizendo, e o Senhor diz que eu não vou ocultar de Abraão o que farei. Em Amós 3,7 diz assim, o Senhor, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. É interessante que Deus quer que os profetas saibam o que ele vai fazer. Por quê? Porque a intercessão do homem pode interferir, mudar, acelerar, anular os propósitos que Deus tem para um lugar. Dependendo da intercessão, dependendo do arrependimento, dependendo da circunstância, dependendo do que estiver em jogo. E Deus não pode, não quer agir na terra sem a interferência do homem. Uma vez lá no Éden, ele passou essa autoridade para o homem. Ele quer que o homem participe das coisas. Por isso é que entra o papel fundamental da oração. Se Deus quisesse, pudesse, não é que pudesse, poder ele pode, mas se ele escolhesse trabalhar sem a autorização humana, sem a concordância humana, ele poderia fazer, ele é Deus. Mais uma vez que ele delega a autoridade, ele respeita isso. Lá no Éden, ele passou essa autoridade para os homens de serem os guardiões da terra. A terra é boa, o mar é uma bênção ou uma maldição, de acordo com o comportamento dos homens. Deus não pode, aí ele mesmo se limita, não é que ele não pode, ele se limita a interferir na história humana somente com a concordância e com a intercessão humana. Ele queria livrar a cidade, queria livrar os justos daquela cidade. Como ele precisava fazer? Ele precisava de oração. Por isso ele não oculta de Abraão. Deus quer livrar nossas cidades, mas ele precisa de oração. Ele precisa de intercessores na cidade, que amem a cidade, que desejem a paz da cidade, que possam praticar justiça por amor a Deus naquela cidade, para livrar aquela cidade. Abraão, ele saiu da sua terra por discordar de práticas horrendas, por discordar de idolatrias, discordar de injustiças, de fabricação de deuses. Ele era justo, temente, andava fazendo bem, queria e ensinava isso. Agora ele vê que a cidade vai ser destruída, porque assim o Senhor diz a ele, fala para ele que ele vai sair dali e ele está indo em direção, porque o clamor de pessoas já chegou diante dele. Veja que é em resposta a orações de novo. E diz que o Senhor vai até lá para ver se é. Descerei, pois, e verei que se fizeram como o clamor da cidade que vem a mim. Ou seja, eu vou conferir. Isso é uma lição para nós, não escutar as coisas e sair fazendo. Confere, até o Senhor confere, para ver se é daquele jeito. Ele falou, as orações estão chegando a mim falando isso. Então, eu mandei os anjos, desci para ver se é assim mesmo. E é interessante que ele vai ficar na casa de Ló, até eles foram já sabendo a situação por causa do clamor. Mas eles esperam confirmar, eles esperam até que os homens de Sodoma vão até a casa de Ló, e esses anjos mesmo presenciam a maldade, só então é que eles agora, então, pronto, chegou a hora de destruir. Porque já tinham aceitado também convite para comer, lá na frente você vai ver, já tinham aceitado convite para permanecer aquela noite. Então eles estavam ali observando o comportamento, observando como era realmente a cidade. E depois então diz, agora sim, agora já tem que interferir, inclusive salvam Ló, né? Então eu creio que é por causa desse verei, descerei, estou no capítulo 18, verso 21, descerei, pois, e verei que se fizeram como o clamor, se é assim mesmo. Boa lição, vamos aprender a verificar antes de julgar segundo o que ouvimos, ou o que estão falando,
Vamos verificar, conversar, até saber o que podemos liberar da palavra do Senhor para aquela região, para aquele lugar. Então os homens saíram dali, Deus não ocultou a Abraão o que ia fazer. Diz que aproximou-se Abraão e começou então a intercessão, a famosa intercessão de Abraão, se o Senhor vai destruir o justo junto com o mal. O Senhor diz não. Então, se tiver nela 50 justos, dentro dessa cidade, o Senhor destruirá e não perdoará ao lugar pelos 50 justos que há dentro dela. Longe de ti de fazer tal coisa, de matar o justo com o mal, e será assim o justo igual ao mal? Longe de ti. Aquele que é juiz de toda a terra não fará justiça? Olha só a base da argumentação da oração. Se Deus pode ser injusto. E Deus, então, responde através desse anjo: se encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei ao lugar todo por causa deles. Perdoarei todo lugar. Isso é muito sério. O papel dos justos numa cidade, de salvar ela. E Abraão desconfia que não tem 50. Deus falou com muita segurança. O anjo diz não. Mas, no entanto, continua indo para lá. Abraão diz: embora eu seja pó e cinza, quero continuar a falar. Rogo, talvez faltarão dos 50 justos 5, talvez só tenha 45. Destruirás a cidade a si mesmo? Ele diz: não destruirei se achar ali 45. Tornou Abraão ainda a falar, talvez encontre ali 40. Disse: não destruirei por causa dos 40. Não se aborreça, Senhor, se ainda falar outra vez, talvez encontre ali 30. Não destruirei se encontrar 30. Talvez não tenha, Senhor, eu vou tomar liberdade mais um pouquinho. Talvez só achem ali 20. Não destruirei pelos 20. Não se aborreça, eu rogo, Senhor, e falarei somente esta última vez. E se tiver ali 10? Não destruirei pelos 10. E foi-se o Eterno logo que acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou a seu lugar. Que insistência! Esse homem ama as vidas. Ele sabe que seu sobrinho está lá, pode ser um misto de mistura de preocupação com o sobrinho, mas também pode ser uma preocupação genuína por toda a cidade, não só pelo seu sobrinho, pela vida humana. E essa é a essência do chamado, essa essência do reino de Deus. É a vida humana, é a preservação, é o bem-estar. Toda a Torá vai trabalhar em torno disso, de como preservar a vida. Para o judeu é muito importante. Eu creio que para todo aquele que ama a Deus e serve a Deus, ele tem essa preocupação, ele não vai ser uma pessoa que despreza, não dá valor à vida. Amém? Esse é o centro de tudo, é o valor da vida humana, e a intercessão nossa é por isso, para que pessoas não pereçam, mas que todos tenham a vida eterna. Os anjos chegam na cidade de Sodoma, e há um comentário. Lá na frente isso vai ficar até estranho, por causa do pedido de Isaac, que essa paraxá vai chegar até lá. Como que uma pessoa que tem tanto zelo e preserva a vida humana, depois Deus pede para ele tirar uma vida e ele vai fazê-lo? Isso é bastante interessante, porque então envolve valores muito maiores quando se trata então desse pedido que Deus está fazendo, que parece tão absurdo, tão injusto, tão contra tudo que ele mesmo inspirou Abraão a crer sobre a necessidade de preservação da vida. Agora tirar uma vida. Quando que tirar uma vida se torna mais importante do que preservá-la? Nós temos então a ida desses anjos. Eles chegam lá, conferem, entraram na casa de Ló, deu-lhes um banquete, pão asmos, cozeu e comeram. E antes que se deitassem os homens da cidade,
antes que deitasse os hóspedes, né, os anjos, homens de Sodoma rodearam a casa. Eles iam pernoitar, como eu disse lá atrás. E vieram desde o mais jovem até o mais velho e todo o povo. E clamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Faze-os sair para nós e os conheceremos. Saiu-lhes Ló à entrada da casa, fechou a porta atrás dele e disse: não, eu rogo-vos, meus irmãos, não façais maldade. Tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Fá-las-eis sair para vós e fazei a elas como bem vos parecer. Somente a esses homens não façais nada, porque entraram à sombra de meu telhado. Disseram eles: sai da frente. E disseram: este Ló veio estabelecer-se aqui e já está fazendo justiça. Olha a tradução literal do texto. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E porfiaram com o homem contra Ló muito. Ló ficou debatendo com eles muito. E aproximaram-se para quebrar a porta. E estenderam os homens, os anjos, suas mãos, e trouxeram Ló com ele à casa e fecharam a porta. E aos homens que estavam na entrada da casa feriram de cegueira, desde o pequeno até o grande, e eles cansaram-se para encontrar a porta. Disseram os anjos a Ló: a quem mais tens aqui? Teu genro? E teus filhos, e netos, e filhas? Tudo que você tem na cidade, tira do lugar, o que tiveres da cidade. Pois destruiremos este lugar, porque aumentou-se o seu clamor diante do Eterno, e enviou-nos o Eterno para destruí-lo. E saiu Ló e falou a seus genros, aos noivos, que são os noivos, que ele tinha falado: minhas filhas ainda não conhecem varões. E diz aos noivos que tomaram suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, pois destruirá o Eterno a cidade. E foi como zombaria aos olhos de seus futuros genros, no caso. E foi quando surgiu a aurora, e apressaram-se os anjos a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que se encontram aqui, para que não pereças pelo delito da cidade. E se atrasava, e puxaram os homens, aqui no caso os anjos, pela sua mão e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, por causa da misericórdia que o Eterno tinha por ele, e tiraram-no e deixaram fora da cidade. E foi ao fazê-lo sair fora que disse o anjo: escapa por tua alma, ou seja, não fique tentando pegar coisa, salva só a sua alma, já está bom. Escapa por tua alma quer dizer isso. Não olhes para trás de ti e não pares em toda a planície. Para o monte escapa, para que não sejas morto. Disse Ló a eles: não, eu te rogo, meu senhor. E eis que encontrou teu servo graça, se encontrou graça aos teus olhos, e aumentaste a tua misericórdia que fizeste comigo, para fazer viver minha alma, e eu não poderei escapar até o monte. Quem sabe me alcance o mal e morra. Eis que esta cidade está perto para fugir até lá, e ela é pequena. Escaparei, rogo para lá, de certo, pequena, de poucos pecados. Isso é uma interpretação já colocada. Ela é de poucos pecados, ela é, e viverá minha alma. Então, foi uma peleja para os anjos conseguir convencer Ló a sair e não levar muita coisa. E ele diz: eis que atenderei a teu rogo, a esta coisa também, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para lá. Vai logo, porque não poderei fazer nada até tua ida. Portanto, aquela cidade que era pequena, chamada Tsoar, né? O sol saiu de sobre a terra e Ló veio a Tsoar. E o Eterno fez chover sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Engraçada, Amorra, em hebraico essa cidade chama, ou como talvez Amorreus, Amorra. Enxofre, e logo da parte do Eterno, desde os céus, e subverteu estas cidades,
e a todo Quicar, a planície, né? As cidades que estavam na planície, e a todos os moradores das cidades, e até as plantas da terra. E olhou sua mulher para trás, a mulher de Ló, e converteu-se num bloco de sal. Madrugou Abraão pela manhã, foi ao lugar em que esteve rezando diante do Eterno, e olhou sobre a face de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a terra do Quicar, e viu, e eis que subia um fumo da terra, como o fumo da fornalha, e foi que, ao destruir Deus as cidades do Quicar, recordou-se Deus de Abraão. Por isso ele tirou Ló da destruição ao subverter a cidade em que esteve nela. E Ló subiu de Soar e ficou no monte, e com suas 2 filhas com ele, porque temeu ele também estar em Soar. Ele primeiro pediu para essa cidade, depois ele saiu dela. E ficou na caverna, ele e suas 2 filhas. Então Abraão foi atendido na sua oração. Não pôde livrar a cidade toda, mas livrou pelo menos os justos da cidade. Quando a cidade não tem 10 justos, Deus livra os justos da destruição, mas não livra a cidade toda. Quando tem 10 justos, ele livra a cidade toda por amor aos 10 justos. Ele perdoa os pecados da cidade. Você viu a acusação dos moradores da cidade? Este chegou entre nós e quer fazer justiça. Como que ele queria fazer justiça? Ele queria hospedar com dignidade. Ele queria cumprir as leis de bem-estar, de proporcionar bem-estar ao próximo. E eles disseram não. Alguns escritos de sabedoria judaica dizem que essa cidade era muito rica e abastada. E ela não queria que a sua riqueza fosse partilhada com ninguém. Era um nível de ganância muito grande e apogeu que eles conseguiram, mas sem justiça. E isso já estava chegando aos céus, as orações das pessoas que estavam sendo prejudicadas por aqueles homens, pelo comportamento dessa cidade. Amém? Esta cidade, ela desaparece, e um dos maiores julgamentos que tem para uma cidade é não ter mais reconstrução nem memória sobre a terra. Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós vemos Jesus também falando, Yeshua falando ai de Tiro, ai de ti Cafarnaum, ai de ti Sidom. E uma das cidades que desaparece em Israel é Cafarnaum. Por quê? Porque ela recebeu tanto e não correspondeu. É a cidade que mais viu milagres ali do lado de Tiberíades, e ela não corresponde, então ela desaparece. E Deus fala que se tivesse feito mais milagres em Sodoma, teria respondido melhor do que Cafarnaum. Então, quando se tem muita presença, muita unção e não corresponde, então também é uma cidade que é julgada. Abraão amava seu sobrinho, amava a sua terra, amava os seres humanos de modo geral. E mesmo sendo tão pecadores, ele ainda intercedia por eles. Esse é um coração aprovado diante de Deus, um intercessor. Mas mesmo a misericórdia exige os padrões mínimos para poder fazer o livramento.